Pastor Salomão da Paz. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu, da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposas para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Pai, eu quero pedir que o Senhor, através da tua misericórdia, possas mais uma vez falar conosco. Eis a tua igreja, os teus filhos que esperam desta palavra algo que possa alimentá-los, e falando, Deus, pelo teu Espírito Santo, nós somos conduzidos e alegres, porque sabemos que nós não estamos, ó Deus, aqui por nossa vontade própria, mas é porque tu nos escolheste, tu nos chamaste, e o Senhor nos confiou estarmos falando, Deus, aqui no altar. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados pelo seu decreto. E aqui, Deus, existe pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que foram chamados por ti para poder vivenciar, Deus, as tuas promessas. Aqui foram famílias constituídas, e aqui existem pais que estão precisando nesta noite, juntamente com filhos e esposas, ó Deus, compartilhar juntos os teus escritos e vivenciarmos ainda, Deus, dias que possam ser dias memoráveis para a glorificação do teu nome. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja disse amém. Poder sentar-se, meus irmãos. Diga para o seu irmão assim: nesta noite, Deus tem uma palavra para a nossa casa. Deus, mais uma vez, tem uma palavra para a nossa casa, para a nossa família. Acabamos de ler um texto, meus irmãos, que fala exatamente de uma família que estava no coração de Deus, e de um homem que tinha a responsabilidade diante desta família, que ainda é tão pequena aparentemente, e que começara por uma promessa em que Deus diz para Abraão: sai de Ur dos caldeus e vá para a terra que eu te mostrarei. Mas a palavra do Senhor para Abraão foi: se tu uma bênção. Deus estaria desejoso em mostrar para Abraão quanto seria necessário ele viver uma vida reta e uma vida que pudesse estar centrada no propósito de Deus. E esta família que havia começado somente com Sara, o Sarai e o Abrão, né? E que Deus promete, quando tira-os da terra da sua parentela, fazer dele uma grande nação, mandando que ele pudesse olhar para as estrelas dos céus. E ele, ao olhar, a palavra foi: vê se você pode contar.
pois assim será a tua descendência. Um homem que, chegando à idade e à velhice, há uma promessa de Deus, e ele traz diante daquilo que ele vivia, de uma vida de retidão, a bênção de Deus sobre si, a ponto de prosperar, e tudo quanto ele colocava a mão prosperava. Diga para seu irmão assim: andar na presença de Deus é ser próspero. Alguns pensam que andar na presença de Deus é um fardo. E tem pessoas que vão prosperando e começam a gozar das coisas de Deus, depois que aceita Jesus. E a gente vê que muitos, quando estão vivendo sem Jesus, eles não conseguem ter muitas coisas, porque o seu dinheiro é para o vício, o seu dinheiro é para alimentar os prazeres da carne. Mas quando ele se converte, ele começa a investir no seu lar, investir na sua esposa, investir nos seus filhos, e a bênção de Deus começa a alcançar esta casa. E talvez você tenha entrado nesta bênção de receber uma prosperidade e de repente estacionou, e você espera que algo a mais ainda possa acontecer e não está acontecendo. Mas eu quero levar você a pensar que o poder de Deus é um poder manifestado, mas a vontade de Deus é nos abençoar tão forte e de uma forma tão grande, e que nós, não entendendo a dimensão da bondade de Deus, às vezes nós começamos a mergulharmos e recebemos as bênçãos, e elas param porque faltou em nós a persistência, faltou em nós continuarmos olhando para a promessa. E na caminhada cristã nós somos desafiados, irmão, todo o tempo a sermos tratados por Deus. E às vezes o inimigo coloca algumas coisas para que nós possamos perder o foco e deixarmos de olharmos para o Senhor. Mas este homem foi um homem que, durante a sua caminhada, ele esteve andando na presença de Deus. Quando, chegando à velhice e provado de todas as coisas que Deus permitiu que pudesse ele viver, e ainda assim não gerar filho, ele continuou crendo na promessa, ele continuou vivendo uma vida de retidão, ele continuou sendo próspero, porque a sua prosperidade independe de onde você está, mas de quem você é. Pense nisto. A sua prosperidade não depende de onde você está trabalhando, mas de quem você é. A sua prosperidade não depende daquilo que você pensa em fazer. Se é a sua vontade, você pode não prosperar, mas se é a vontade de Deus, se você está fazendo, está sendo obediente à vontade de Deus, a prosperidade lhe alcança. E a prosperidade estava alcançando este homem. E a palavra de Deus diz que ele tinha um homem que ele estava trazendo sobre o seu regaço, que era o mordomo Eliezer, e que para ele, este menino que estaria crescendo no seu lar, agora para ele seria o seu filho, aquele que ele adotou e que o servia com fidelidade. Porque ninguém manda uma missão como esta, de poder escolher, de ir em busca e de fazer um juramento colocando a mão sobre a coxa, e poder ir em busca de alguém que ele queria que pudesse trazer para o seu filho, que agora crescera, o filho da promessa, o Isaac, o filho que ele havia colocado à prova quando Deus o chamou para levá-lo ali no monte, e ele pôde ser provado por Deus. E ali, quando ele chegou diante daquele momento que ele chama seu filho, que aborda ali os seus empregados e diz para preparar tudo, e ele vai com o seu jumento, e ele vai com seus companheiros, e a Bíblia não diz o nome daqueles que estavam à sua volta, mas iam com ele servos. E quando ele chega diante do monte, antes dele subir para poder oferecer o seu filho, ele diz assim: ficai aqui, porque eu vou lá adorá-lo ao Senhor, e após adorá-lo, nós retornaremos para vocês. Abraão, ele creu que ainda que o Senhor pudesse ter falado ao seu coração dele poder assim apresentar o seu filho como sacrifício,
mas ele sabia que aquele sacrifício que Deus estaria lhe pedindo era um sacrifício que seria o bastante para fazer Deus restituir-lhe a vida e lhe trazer após a sua aprovação. Deus está querendo trazer você, irmãos, a essa visão existencial daquilo que você não está vendo, mas que você crê. Que a sua prova vai fazer com que você esteja ali diante dele, ainda crendo na promessa e aguardando aquilo que ele vai fazer, porque ainda que você possa pensar que aquilo que ele manda você fazer seja absurdo, mas aquilo que ele manda você fazer, mesmo sendo absurdo, é necessário para que a sua fé seja totalmente uma fé viva e uma fé poderosa, que leve você a receber coisas maiores, leve a você a viver desafios maiores, leve você a ver coisas impossíveis que muitos não conseguem ver. Diga assim para seu irmão: existem impossíveis que para os homens são, mas para Deus não. Isaac estava agora diante de uma expectativa, e de uma expectativa de encontrar-se com alguém que o seu pai havia comissionado como responsabilidade para terceiro. Irmãos, perceba bem, você terceirizar alguém para poder ir buscar de uma forma responsável uma mulher, uma noiva para o seu filho. Talvez você pense, que coisa absurda. Havia uma forma de educação familiar, havia uma forma de instrução com relação aos seus servos, que era recíproca, que é algo que nós chamamos de confiança. O que falta muitas das vezes, irmãos, em muitas famílias, é a confiança. É a mulher que não confia no esposo, é o esposo que não confia na esposa, é o filho que não confia na educação dos seus pais, por ser a melhor educação que o pai está dando, quando ele o aconselha dizendo: não faça assim porque não vai dar certo, não namore com esta porque não vai dar certo, não insista nesse trabalho, porque esse trabalho não é um trabalho que Deus reservou para você, porque aquilo que aquele patrão está colocando para você fazer não está conforme a vontade de Deus, não é algo lícito, é algo que vai lhe comprometer. E muitas das vezes os filhos não ouvem o conselho, e existem casos, irmãos, que a gente já viu na história, na nossa caminhada cristã, em que até filho de crente já foi preso por fazer coisas que pensavam que eram coisas corretas, mas não eram. Eu já vi pais desesperadamente gastar aquilo que tinha para tirar o seu filho de presídio. Provérbio 22:6 diz: instruir o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Eu tenho certeza que esta educação, esta formação, o Isaac teve do seu pai. Porque se você parar para observar, quando Isaac chega lá diante daquele altar que ele prepara para poder oferecer, Abraão estaria oferecendo um sacrifício a Deus, e havia um sacrifício a ser feito. E se você for ler, você vai perceber que na história diz que Abraão prepara o altar e coloca o seu filho deitado. Mas antes dele colocar o seu filho deitado, ele pergunta para o seu pai, e a seguinte frase é dita: meu pai, eis aí a lenha, eis aí o holocausto, mas onde está o cordeiro? E a resposta do seu pai foi: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. O Senhor proverá. Muitas das vezes você, pai, você vai ser perguntado pelo seu filho em diante de alguma situação, e você precisa ter essa coragem de dizer para o seu filho: o Senhor proverá, meu filho. Talvez há uma dificuldade aqui em casa, esteja faltando alguma coisa, talvez você espere que seja o melhor tênis, seja a melhor escola, talvez você espere que seja o melhor pão, ou quem sabe naquele dia não tenha nada na sua mesa, mas você, pai, chega para o seu filho e quando o seu filho pergunta alguma coisa, você diz: o Senhor proverá. Ou você é daquele pai que naquela hora se desespera
e responde de uma forma tão ignorante, sem mansidão, sem mostrar em você o fruto do Espírito que deve habitar em você. E que muitas das vezes nós esperamos que nossos filhos sejam controlados, esperamos que nossos filhos eles tenham paciência conosco, esperamos que nossos filhos nos tratem com amor, mas como nós estamos tratando nossos filhos? E às vezes até nós estamos certos, porque às vezes até eles podem até agir de uma maneira que nós não gostaríamos que fosse conosco. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. A palavra dura provoca a ira, mas a palavra branda, ela faz com que aquela ira existente, ela comece a sair. Sabe por quê? Porque está escrito: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E você, pai, precisa ter autoridade sobre o teu filho. No momento que seu filho agir e que for fora da vontade de Deus, que for fora dos seus controles, e muitas das vezes eles estão sujeitos até a errarem, mas nós precisamos estar dispostos a amá-los e termos o controle. Certa vez alguém disse assim: se você quiser impor a sua autoridade, é porque você já perdeu a autoridade. E eu vejo que o Abraão, ele teve no Isaac uma vivência educacional que o fez a estar submisso às orientações do seu pai. E este pai, ele estando no momento que precisava escolher, irmãos, ele teve influência até na escolha da esposa para o seu filho. E às vezes o que nós notamos é que muitos dos nossos filhos, estou falando aqui no sentido geral, agem e pensam que as escolhas que eles fazem são escolhas que vão serem totalmente favoráveis para si, e que os pais não têm nada a ver com essas escolhas, porque quem vai viver, quem vai casar são eles. E alguns pais até não se envolvem, nem conhecem, nem sabem o que o seu filho está vivenciando, não sabe com quem ele está se relacionando, não sabe com quem ele está andando, não sabe com quem ele está estudando, não sabe com quem ele está falando no WhatsApp, não sabe com quem ele está se relacionando nas mídias sociais, e há um distanciamento tão grande que não há uma confiança em um filho poder abrir o coração e falar dos seus sentimentos. E eu pergunto para você: que tipo de pai você tem sido? Você tem participado da vida do seu filho? Porque nesse texto a gente percebe que Abraão, ele tem iniciativas, e estas iniciativas, irmãos, era para poder com zelo levar o seu filho a constituir uma família onde pudesse ter um relacionamento pautado nos princípios de Deus. E ele chega a ponto de pedir ao seu mordomo, o Eliezer, a fazer um juramento que não estaria trazendo esta mulher para poder apresentar ao seu filho, se não houvesse um juramento, se não houvesse um pacto ali entre eles. Mas ele colocou as condições que mostram a total dependência de Deus. Irmãos, nós precisamos fazermos provas. As coisas não são por imposição. Veja que ele diz: olha, se ela não quiser vir, você estará desobrigado desta tarefa. Mas se você for ler o texto mais na frente, ele diz: olha, aquela que oferecer água para os camelos,
Ele vai no lugar, irmãos, exato onde estava ali aquela que Deus havia referido, aquela que Deus tinha inclinado, porque quando nós estamos, irmãos, com propósito firmado com Deus, quando nós estamos aliançados com as pessoas que estão sobre nós, quando nós estamos debaixo de autoridade, irmãos, as coisas acontecem, ninguém anda no desgoverno. E este mundo está desse jeito, porque as pessoas querem andar cheio de si mesmo. Elas se acham capazes de andar sozinhas. Se fosse bom o homem estar só, o Senhor, quando fez o homem, Ele não usaria a frase: não é bom que o homem esteja só. Deus quer que seu povo viva em família. Deus quer que a família viva unida. Deus quer que estejamos aliançados, irmãos, na promessa, porque os nossos filhos, eles precisam estar sendo inclinados à promessa de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida deles, sobre a vida dos nossos netos, porque quando nós constituímos famílias, Deus está neste negócio, a família é projeto de Deus. E Deus quer levar você a pensar nisso. E neste envolvimento, a gente percebe que quando nós iniciamos, irmãos, diz no versículo 1 que era Abraão já idoso, bem avançado de anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Irmãos, você quer viver muitos anos, você quer contemplar os teus netos, você quer contemplar, irmãos, as bênçãos do Senhor sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, você quer ver coisas acontecer, instrua o seu filho, gaste tempo com a sua família, porque muitas das vezes você está trabalhando para trazer o alimento, você está se preocupando com a vestimenta, você está se preocupando com muita coisa que são necessárias, mas existe uma única coisa que você negligenciando. Tudo que você fez vai pelo ralo. Ainda que você dê a melhor escola, ainda que você dê o melhor quarto para ele dormir, ainda que você dê os melhores brinquedos, ainda que você dê para ele tudo que for material, mas se você não corrigir o seu filho, se você não alinhou ele à vontade de Deus, tudo que você deu não terá valor. Se você não for exemplo vindo à casa de Deus, se você não estiver na escola dominical envolvendo, mostrando para o seu filho que é importante ele ser instruído na palavra, se você não mostrar que você precisa ter compromisso com vida de oração, se você não mostrar para o seu filho que você lê a palavra, se você não mostrar para o seu filho que é importante estar junto para orar, se você não reunir com o seu filho para junto, você ver o dever da escola e você não observar se ele está fazendo a tarefa da escola ou não, se você não for participante da vida do teu filho, o seu filho vai se distanciando de você. E quando ele casar, infelizmente, ele vai ser este filho capaz de te levar ao asilo, porque não terá paciência com você, porque você não teve paciência com ele nos momentos que ele mais precisou. Ninguém dá o que não recebeu. E tudo que nós semearmos hoje, nós vamos colher amanhã. Glória. Eu vi um testemunho do saudoso pastor Valdemar Quirino dos Santos, que me batizou aos meus 14 anos. Meu pastor já partiu para o Senhor, e que quando eu tirava férias, todas as vezes eu ia na sua residência lhe dar um abraço. Autor de alguns livros. E quando eu entrava lá, eu entrava no escritório dele, no gabinete pastoral, na sua casa, e eu olhava aquela biblioteca lá cheia de livros. Não era 10, 20, 100 livros não, viu? Eram muitos livros. E eu olhava, e ele perguntava como é que está a igreja. E eu ia lá receber conselhos, ele com seus 80 e poucos anos. E eu lembro de um testemunho que ele dava, e eu quando sentado, garoto ainda no templo, ele contando
que havia um homem que enquanto ele conheceu, ouviu esse testemunho, em que lá o asilo Rio Branco, eu fui várias vezes nesse asilo fazer evangelismo quando criança. A igreja ia lá evangelizar os anciãos. Nós íamos os leprosários, a igreja ia evangelizar no leprosário, era um lugar afastado da cidade que ficavam os leprosos, e eu não podia entrar até os leprosos, porque na hora de evangelizar eu só ficava fora. Eu acompanhava as pessoas, evangelizava e chegava lá. Quando tinha que entrar lá dentro, eu ficava debaixo das árvores que tinha ali. E algumas vezes, irmãos, eu pulava o muro e ia lá para dentro. Ia nos quartos dos doentes para ver o que era lepra. E via lá em cada quarto 3, 4 pessoas. E vi coisas horríveis. Pessoas com seus pés comidos pela lepra, pessoas com a lepra na boca. E eu ficava pasmo com aquilo ali. Pessoas que falavam e derramavam sobre os seus lábios, no canto da boca, aquele líquido horrível. E aquela lepra, juntamente com o câncer que alguns pegavam, logo morriam, mas a igreja ia lá evangelizar. E aquele homem levava a igreja para lugares difíceis. E eu não podia entrar em alguns lugares porque eu era pequeno, assim da idade de Pedro, mas eu tinha aquela vontade de ver as coisas, e era elétrico, isso faz parte da idade. E eu ia lá ver algumas coisas e voltava assustado porque eu vi. Mas em alguns lugares eu entrei também como asilo, que era algo muito gostoso de poder entrar e conversar com os velhinhos. E ele contava para nós, o pastor Valdemar, que certa vez um filho levou o seu pai para aquele asilo. E eu me lembro que até chegar àquele asilo, era afastado da cidade, nós andávamos numa rua bem comprida, que hoje, se for lá naquele asilo, é uma área nobre, mas era mato de um lado, mato do outro. E eu me lembro que a gente caminhava mais ou menos 1 quilômetro de mato adentro, e o asilo ficava bem afastado da cidade. E eu me lembro a caminhada que nós fazíamos até lá. E ele contava dizendo que um certo homem levou o seu pai até aquele lugar lá e deixou ele embora. Só que ele não levou até o asilo. Ele fez toda a documentação e deixou na metade do caminho. E mandou que o pai fosse seguindo, dizendo que estava já tudo ajustado. E era tão somente o pai chegar até o asilo. Ele não levou até lá. E aquele homem que cresceu, prosperou, após o pai investir tanto nele, na velhice, fez isso. Ele levou o pai para o asilo. Depois de alguns anos, o seu filho fez a mesma coisa. E o pai conta a história, testemunhando lá no asilo, de que havia feito isso com o seu pai lá atrás. Irmãos, a vida é assim. A vida é cíclica. O que você plantar, você vai colher. Se você quer ser abençoado conforme foi Abraão, seja um bom filho. Se você tem seu pai e ainda está ancião, honre seu pai, porque independente da idade, você chegará ainda, se Deus permitir, você chegará à idade dele. Feliz você será se você chegar à idade do seu pai. Não espere para que amanhã, quando chegar sobre o túmulo, você derramar lágrimas para querer dizer, se eu pudesse voltar no tempo. Mas veja que hoje é o dia de você abraçar o seu pai, você mostrar ao seu pai, dizer, pai, eu te amo, vale a pena, pai, poder te abraçar, mesmo com os anos já avançados, e eu me aproximar de ti e poder dizer, é tão bom ter a tua presença, porque quantos não têm mais o seu pai hoje? Mas eu posso te ter, pai. Eu posso te ter. E eu quero concluir essa fala. Abraão passa uma missão.
para alguém que ele confiava. Abraão representa Deus. E posso dizer nesta noite que o seu mordomo, o seu servo, o seu enviado representa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E também posso dizer nesta noite que a noiva que havia sido por Eliezer e representa o Espírito Santo, e em busca representa a noiva, a igreja. Deus confiou ao Espírito Santo para poder estar trabalhando com a igreja. Mas existem critérios para que esta igreja possa vir. Existem critérios para que possa acompanhar aquele que vai introduzir, aquele que vai trazer. Porque o Espírito Santo está trabalhando conosco, irmão, querendo nos trazer, nos achegar ao próprio Filho. Isaac, Filho de Deus, representado como Jesus Cristo. Deus, o nosso Pai, Pai justo, aquele que mostra essa história para poder nos dar uma lição. Aqui o texto está dizendo, ele diz assim, versículo 5, e disse-lhe o servo, talvez ela não queira, a mulher não queira me seguir para esta terra. Ele disse, nesse caso, meu filho, nesse caso, respondeu Abraão, calma, cautela, versículo 6, não faça voltar para lá o meu filho, ou seja, a caminhada, Deus não quer que a igreja volte para o Egito, Deus não quer que possamos voltar, Deus quer que possamos avançar, aproximarmos mais e mais do Filho. O Espírito Santo está trazendo a igreja para estar ao encontro com o Filho. Há um casamento marcado, há um encontro nupcial, mas a noiva não é obrigado, se ela não quiser, é para deixá-la. Mas há um convite, há um propósito, há um desejo do Pai que haja esse matrimônio, esse casamento do filho, do Isaac. O casamento do Isaac, o casamento de Jesus não é com qualquer um. O casamento de Jesus é com a igreja, com a noiva. A noiva precisa estar sendo voluntária, ela precisa estar disponível, ela precisa estar sendo criteriosa, ela precisa estar sendo pura, ela precisa deixar o mundo, ela precisa deixar a família, a parentela e seguir. Ninguém pode seguir a Jesus sem largar tudo para trás. Não vai haver casamento, meu irmão, entre você que representa a noiva e Jesus, se você não quiser. E o seu mordomo tem a incumbência de trazer essa mulher. E ele traz porque ela quis. E ela quer. E ela deixa a sua família, ela deixa tudo. Mas ela está disponível para servir. Ela vai lá dar água aos seus cabelos. Ela dá água, ela mostra amor também com aqueles animais que estaria com o servo que foi enviado. Irmãos, não estamos recebendo a metade. Nas coisas de Deus é completa. Deus não dá, irmãos, para nós algo ruim. Deus dá o melhor. E a noiva tem que entender isto. Ela tem que estar disponível para servir. E eu quero finalizar esta palavra nesta noite. Você, pai, olha o exemplo de Abraão. Olha a total dependência dele. Olha o pacto que ele tinha. Olha a aliança que ele tinha com Deus.
Os seus filhos têm que entender que quando ele receber uma orientação, é porque você está firmado na palavra. Ele precisa ver em você a vontade de Deus. Ele precisa ver em você uma vida transformada. Ele precisa confiar em que você é um homem de Deus para falar com autoridade. Ele deve obediência. Ele vai entender que você quer o melhor para ele. Seus conselhos vão ser conselhos sábios. O seu não para ele vai ser suficiente. Porque ele vai dizer: meu pai sabe de todas as coisas. Meu pai é meu herói. Eu, quando garoto, eu escutava aquela música: pai, você foi meu herói, meu bandido. Ficava sem entender. Eu dizia: por que alguém fez uma letra desta? Meu bandido. E era a música que tocava. Eu vi o povo cantando e eu ficava sem entender. Eu disse: meu Deus, como é que alguém pode dizer que o herói dele, pai, tu foi meu herói, meu bandido? É de rir mesmo, é de rir, é de chorar, de rir, dizer: meu pai, que visão ignorante, que cegueira. Aí você vai buscar a história. Eu não estou aqui para fazer ibope de quem vive aí fazendo, tentando, até hoje não acerta nenhuma. É quase gol, né? Não acerta uma. E ainda tem quem queira. Tem mulher que diz assim: ah, se eu pudesse casar com ele, né? Ele já casou com tantos, eu pudesse ser a próxima, né? Só para estar no rol da fama. Irmão, tudo passa. Seu pai não é teu herói, bandido não. Seu pai é um herói porque é um exemplo de homem. Seu pai é teu herói porque ele tem compromisso com Deus. Seu pai é seu herói porque está aliançado na promessa. Seu pai é seu herói porque te protege, é teu provedor, é aquele que paga as suas contas, é aquele que te alimenta, é aquele que sai para trabalhar cedo, chega em casa. E se você cresceu hoje, já é adulto, você é o que você é, porque o seu pai foi seu herói. Ele cuidou de você todo o tempo. E você deve ser grato e honrá-lo até o momento que Deus leve o último suspiro. E é isso que ele espera de você. Porque o meu já não está mais por aqui. Enquanto esteve entre nós, nós vivíamos esta aliança, esta comunhão. A Ele, minha saudosa lembrança e a minha gratidão a Deus pelo pai que tive. Daniel da Paz, um exemplo de homem controlado pelo Espírito. Que Deus nos abençoe, e que o Senhor continue a falar conosco neste altar. Fica de pé em nome de Jesus. Quero convidar todos os pais a vir aqui na frente. Eu quero orar pelos nossos pais e quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E quero que nesta noite o Espírito do Senhor Celebrando a Vida, Pastor Salomão.